Um passo além da cultura do conflito. Bom, permita comentar alguma coisa sobre a cultura do conflito. Eu não sei se existe essa terminologia em outro lugar. Eu criei essa semana para falar sobre algumas coisas. O que é a cultura do conflito, segundo o pastor Wesley? Cultura do conflito é esse jeito que nós adotamos para lidar com a vida e com as coisas. Parece que isso foi adotado não só por indivíduos, não só por sistemas, não só por cidades, não só por países. Parece que essa é uma cultura global. Parece que todo mundo chegou à conclusão que o melhor jeito de lidar com tudo é através da guerra, é através de atos não tão nobres assim. E a gente ouve as notícias e lê sobre o que está acontecendo lá no Oriente Médio, e a gente fala: por que esse pessoal está brigando? Por que eles vivem assim? Mas se a gente olhar para a nossa vida, nós vamos ver que nós estamos fazendo as mesmas coisas. As armas são diferentes, é claro, mas nós estamos fazendo as mesmas coisas. Nós brigamos com as pessoas quando a gente vai ao comércio, nós brigamos quando nós estamos numa fila, nós brigamos com as pessoas dentro da nossa casa, nós brigamos com as pessoas dentro da igreja, nós brigamos com todo mundo em todo lugar, basta ter uma oportunidade. Às vezes não brigamos, mas cultivamos dentro de nós o conflito como se ele fosse algo de estimação. Às vezes nós fazemos cara de contente, mas lá por dentro existe uma guerra sendo travada no seu interior. E eu não mato com os olhos, não mato com as palavras, mas mato no coração. É conflito, é cultura de conflito. Essa cultura de conflito se estabeleceu, nós lidamos com ela. Ela não deveria ser uma realidade na vida de cristãos. Qualquer pessoa que se identifica como cristão deveria pelo menos conhecer as Escrituras. E a Bíblia tem pelo menos 400 referências à paz. A Bíblia fala pelo menos em 400 passagens diferentes sobre a importância da paz. Como alcançá-la, de onde ela vem, como é a vida em paz, e por aí vai. As Escrituras começam com paz, lá no Jardim do Éden, e terminam com paz na eternidade. A Bíblia é um livro que fala sobre como restabelecer a paz entre Deus e homens. O grande pecado do homem foi exatamente interromper a paz, desobedecendo a Deus. O grande pecado do homem foi exatamente conflitar contra o seu Criador. Mas em Cristo Jesus, lá na cruz do Calvário, a paz tornou-se possível novamente, por uma iniciativa de Deus e por uma obra do seu Filho. Por isso, um dos nomes que nós damos para o reino de Deus é o reino de paz. É o reino da paz. Deus se autodenomina como Deus da paz. Ele se intitula como aquele que faz paz. Ele é o único que pode trazer paz ao mundo. O mundo não se intitula paz, o mundo se intitula conflito. O mundo jaz no maligno. E o que o maligno quer? O maligno quer guerra. A Bíblia diz que Satanás veio matar, roubar e destruir. É exatamente fazer o oposto da paz. O que isso tudo tem a ver conosco aqui nesta noite? Tem a ver porque hoje eu preciso responder a seguinte questão: o que eu estou fazendo com a minha vida? Se eu sou um cristão, o que eu estou fazendo com a minha vida cristã? Eu estou promovendo a paz? Eu estou vivendo em paz? Ou eu estou servindo a outro propósito? E se eu estou servindo a outro propósito, então eu estou servindo a outro Deus. Não o Deus da glória, não o Deus único e verdadeiro, que é o Deus da paz. Infelizmente, uma das coisas mais reais em todos os relacionamentos, em todas as esferas, é que existem pessoas que estão absolutamente comprometidas com a discórdia, com a fofoca, com o mexerico, com fazer com que pessoas briguem, com que pessoas se voltem umas contra as outras. Quando Jesus proferiu esse texto abriu um sermão muito famoso de Jesus, chamado Sermão do Monte.
E no Sermão do Monte, Jesus vai fazer um contraste entre a ética desse mundo e a ética do reino de Deus. E ele começa exatamente fazendo esse contraste através das bem-aventuranças. E o que são as bem-aventuranças? As bem-aventuranças são o estilo de vida feliz, bem-sucedido, do ponto de vista de Deus. Essa frase ponto de vista não é daquela época, isso é de agora, porque a gente está dentro de uma cultura relativista, mas para alguma coisa essa cultura serve. Para fazer a gente entender esse texto, por exemplo, ela serve. Ou seja, segundo o olhar humano, felicidade, você vai perceber que é exatamente o oposto de tudo que Jesus declara aqui. Segundo o olhar de Deus, felicidade é muito diferente daquilo que os homens entendem por felicidade. Para Jesus, quando ele chegou para aquela multidão que estava ouvindo no Sermão do Monte, ele diz que felizes, segundo Deus, são os humildes de espírito. São aqueles que reconhecem que são fracos e que precisam de Deus, que não têm valor em si mesmo. Jesus diz que bem-aventurados, felizes são os que choram, porque o Senhor vai consolá-los. Choro aqui tem a ver com arrependimento. Choro aqui tem a ver com dependência de Deus. Choro aqui tem a ver com o entendimento de que esse mundo debaixo do sol está em ruínas e as coisas aqui elas tendem a piorar. O Senhor Jesus vai dizer que bem-aventurados são os mansos, não os brigões, não aqueles que gostam da cultura do conflito, mas aqueles que inclusive muitas vezes baixam a voz e se humilham, mesmo quando têm razão, porque são mansos. Um coração cheio de Deus é um coração calmo, é um coração manso. E então o Senhor Jesus vai mostrando que as características daqueles que são de Deus são exatamente opostas às características daqueles que estão no mundo sem Deus. E ele vai desenvolvendo esse sermão até que ele chega num ponto que nós temos uma dificuldade de entender e de classificar muito bem o que Jesus está dizendo. Quando ele chega no versículo 9, ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E então Jesus está dizendo: este mundo está em conflito, este mundo está em guerra. As pessoas adotaram a cultura do conflito como sendo a cultura principal de suas vidas. Jesus diz: não é isso que eu quero que vocês façam. Felizes são aqueles que são os pacificadores. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Quer dizer que a gente não vai falar nada? Quer dizer que a gente vai aceitar tudo? Quer dizer que a gente vai ficar em silêncio? Quer dizer que a gente vai virar chuchu? Eu costumo dizer, porque alguém que não se indigna com nada não passa de um chuchu, né? Chuchu só tem água, não tem sabor, não tem gosto, não tem nada. Não é isso que é ser pacificador. Mas também não é viver na cultura do conflito, brigando com tudo e com todos. E então vamos ver o que Jesus quer dizer com isso. E nesta noite então nós vamos refletir sobre como dar um passo além da cultura do conflito, uma vez que essa cultura se estabeleceu na nossa vida. Primeiro eu gostaria de considerar com vocês o seguinte: nós necessitamos de paz. Por que Jesus vem falar que são bem-aventurados os pacificadores? Porque Jesus está se dirigindo a um mundo e está se dirigindo a uma comunidade, a pessoas que estão carentes de paz, que necessitam de paz. O homem está primeiramente em guerra contra Deus. Por quê? Porque o homem se colocou em oposição a Deus. Porque Deus deu uma lei para o homem e o homem decidiu descumprir essa lei. O homem se voltou contra o seu Criador. O homem deixou de adorar o Criador e passou a adorar a criatura. O homem começou a negar as verdades de Deus e proferir mentiras. O homem deixou de fazer aquilo que Deus determinou como sendo justo e passou a praticar a injustiça. Então, de todas as formas possíveis, o homem se declarou em guerra contra o próprio Senhor. A paz que nós saudamos hoje pela manhã, ela não dura nem até o final do dia. Interessante, alguns dias atrás, quando algumas propostas de paz eram feitas entre Israel e entre os extremistas palestinos. E alguns dias, eu sei que vocês devem ter lido ou visto isso, em alguns dias, para que ações humanitárias fossem feitas, uma paz de 3 dias, uma trégua de 3 dias era declarada de manhã. E depois lá, às 10 horas da manhã, alguém já dizia no jornal: a trégua de 3 dias foi quebrada 3 horas depois. Nem uma trégua de 3 dias nós conseguimos fazer. E esse exemplo que eu estou dando, que é um exemplo de guerra internacional, é o mesmo exemplo daquilo que acontece cotidianamente nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos trabalhos, na nossa igreja. Às vezes nós estabelecemos paz de manhã e antes do almoço
nós já estamos em conflito de novo, ou com a mesma pessoa, ou com outras. Nós necessitamos de paz, porque todas as pazes que nós, toda a vida em paz que nós podemos experimentar, estabelecidas sobre os fundamentos humanos, a tendência delas é de não durarem, ou durarem muito pouco. A paz é meramente aquele breve momento glorioso da história que todos param para recarregar as suas armas. A paz que nós estamos acostumados neste mundo é essa, é apenas uma pausa para que alguém recarregue as suas armas. Em 1945, por causa das duas grandes guerras que foram enfrentadas no século XX, o mundo se organizou para criar uma instituição que pudesse ajudar e mediar os conflitos para que não houvesse mais uma guerra mundial. Surgiu a Organização Nacional, a Organização das Nações Unidas. Bom, todo mundo imaginou que agora nós vamos viver em paz. O grande slogan da Organização das Nações Unidas era: libertar as nações vindouras do flagelo da guerra. Mas o que aconteceu desde então? Desde então, não tem havido mais guerra, mais paz sobre essa terra. Depois que se criou algo para cuidar da paz, a paz acabou definitivamente. Sempre existe uma guerra acontecendo debaixo do sol, entre alguma nação, porque não é uma instituição que vai resolver a paz. Muito pelo contrário, parece que as instituições funcionam como uma quimera. Você cria uma instituição para acabar com a guerra, mas o que essa instituição faz é exatamente propor uma guerra para acabar com a guerra. É óbvio que uma guerra não vai solucionar uma outra guerra. Portanto, nós precisamos de paz. Quando Jesus diz, bem-aventurados os pacificadores, ele disse isso porque ele está lidando com um mundo em conflito, com pessoas em conflito. É exatamente por estarem em conflito com Deus, que elas não conseguirão estar em paz com mais ninguém. Por estar em conflito com Deus, eu não consigo estar em paz com os meus irmãos, porque eles são a semelhança de Deus, eles foram criados à imagem de Deus. Estar em conflito com Deus me põe em indisposição em viver em paz com as outras pessoas. Não tem como eu estabelecer uma paz duradoura com alguém que foi feito à imagem e semelhança de Deus, estando eu em oposição a Deus. Pastor, mas e os cristãos? Os cristãos, teoricamente, a vida de todos aqueles que frequentam a igreja já foi reconciliada com Deus. E quando a gente começa a ver conflito acontecendo o tempo inteiro, você começa a perceber que nem toda reconciliação é uma reconciliação verdadeira. Porque corações em paz com Deus tendem a viver em paz com tudo mais que Deus criou. Uma sociedade sem paz é uma sociedade que tende a se desintegrar. Pessoas em guerra vão fazendo guerra até que chega um ponto que tudo se destrói. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 5, ele diz assim: olha, cuidado, vejam para que vocês não sejam mutuamente destruídos, porque se vocês andam se mordendo mutuamente, mais cedo ou mais tarde, vocês serão destruídos. E aí sim, ele está se dirigindo à igreja. Ele diz, olha, a cultura de conflito não vai ajudar vocês a atravessarem os problemas de vocês. Muito pelo contrário, a cultura do conflito vai destruir vocês. E então, naquela situação, Paulo está lidando com um conflito entre judaizantes e entre aqueles que foram evangelizados, entre os gentios por Paulo. E naquela situação, os judaizantes queriam que o povo se submetesse às tradições judaicas, aos cerimonialismos e aos ritos da lei cerimonial, e Paulo estava dizendo, não, eles não precisam fazer isso, porque a salvação é pela graça, e não é por estas obras, de jeito nenhum. E aí o conflito se estabeleceu por causa de uma questão doutrinária, mas as pessoas estavam se mordiscando umas às outras por causa de questão doutrinária, e Paulo vai dizer assim, olha, se vocês cumprissem o que é principal, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, vocês não estariam tendo problema. E o que é principal? O principal é que vocês amem a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vocês mesmos. Se vocês fizessem isso, vocês iam considerar cada um o outro superior a si mesmo. Acabou o conflito. Mas se vocês não tomarem uma atitude, vocês vão se autodestruir. Infelizmente, ao longo dos séculos, as igrejas, por mais que sejam um lugar onde todos esperam que vão encontrar paz, tem sido um lugar de conflito.
E muitas igrejas têm se autodestruído simplesmente porque as pessoas não entram em acordo sobre nada. E alguém só fica genuinamente bom depois que morre, como diz o pregador Salomão. Quando alguém morre, todos só dizem coisas boas sobre ele. Isso não pode ser a realidade de uma igreja também. Irmãos, hoje nós encaramos uma circunstância, uma situação difícil de ser encarada. E diante do Senhor eu quero convidar vocês para nós olharmos com seriedade para isso. Nós precisamos de paz. Mesmo nós que estamos dentro de uma igreja, precisamos de paz. Eu preciso dar um passo para fora dessa cultura de conflito. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que é paz. Bom, no boletim você tem algo sobre o que é paz, e eu gostaria de citar algumas questões do que não é paz, primeiramente. O que não é paz? Paz não é aquilo que existe no cemitério. No cemitério ninguém briga com ninguém. Está todo mundo em silêncio. Ninguém conflita. Não existe nada de batalha acontecendo no cemitério. Bom, isso é paz? Não, não é. Isso não é paz. É a presença de uma justiça final de Deus que pôs fim a todas as guerras daqueles que lá estão, mas não resolveu o problema dos que estão vivos. Nós não podemos experimentar essa paz de cemitério. A paz do cemitério é a seguinte: fica todo mundo quieto e ninguém fala mais nada. Não é isso que é dar um passo além da cultura do conflito. Deixa eu dizer outra coisa que não é paz e não é a proposta dessa noite. Paz não é trégua. Dar um passo além do conflito não é fazer uma trégua, porque toda trégua tem prazo para acabar. Trégua é uma coisa que a gente faz apenas para recarregar a munição. Uma trégua quer dizer que você apenas deixa de atirar por um tempo. É mais ou menos aquilo que os namorados tentam fazer nos relacionamentos. Vamos dar um tempo. Isso não significa absolutamente nada. A mesma coisa numa guerra, quando alguém diz, vamos fazer uma trégua, isso não significa nada. Porque ninguém admitiu o erro, ninguém ganhou ainda, ninguém perdeu, ninguém se arrependeu, nada mudou. Simplesmente, a gente está tomando um fôlego. Dar um passo além do conflito não é trégua. Paz não é trégua. Trégua não é fugir do confronto. Algumas coisas iludem bastante. Quando você encontra uma cultura, uma sociedade que faz o seguinte, assim, olha, não, nós vivemos em paz aqui. Ninguém conflita com ninguém. Esse negócio engana bem. Você olha para isso e você pensa, uau, esse é o melhor lugar do mundo para se viver. Ninguém dá bronca em ninguém levanta a voz, ninguém altera a voz. Isso é o máximo. Isso é paz? A ausência de confronto é paz? Não, não é paz. A ausência de confronto é uma mentira, é uma hipocrisia. Quando todo mundo está se ruindo e se ardendo de raiva um do outro, mas simplesmente não tem coragem de falar, não tem coragem de confrontar. Mas não tem coragem de confrontar, mas tem coragem de boicotar. Você não confronta, você não briga, mas você não vai mais lá. Você não gosta do padeiro, você não gosta do atendente, você não gosta do vendedor. Aí o que você faz? Não, você não confronta, porque ele está te atendendo mal, porque ele está fazendo qualquer coisa. Você muda de padaria, você muda de loja, você muda de restaurante. Isso é paz? Isso não é paz. Isso é dar um passo além da cultura do conflito? Não, isso não é. Isso é uma mentira, isso é hipocrisia. Não vamos falar nada, deixa assim, é melhor a gente ficar assim. É melhor nada, isso adoece, isso apodrece. E com o tempo isso vai destruir do mesmo jeito que o conflito por conflito. Porque questões que não são resolvidas se tornam um câncer. E eu estou falando sério, não é só um câncer no sentido ilustrativo da história. Questões não resolvidas acabam gerando um câncer de verdade. Porque você fica remoendo e guardando coisas dentro de você que você não tem coragem de confrontar, e isso vai adoecendo você, e isso vai impregnando você de alguma coisa amarga e podre. Isso não é paz. A fuga do confronto não é paz. A paz na Bíblia nunca é se esquivar do problema. Não é paz a qualquer preço. Não é apaziguamento. Não é isso. Paz é pagar o alto preço para chegar à verdade. A verdade que vai exigir de um arrependimento.
e do outro humildade. A paz é entender aquilo que o Senhor Jesus fez, a paz que Cristo veio promover entre nós, e Deus custou o que mesmo? Custou o próprio sangue dele na cruz. Ele é o grande exemplo para nós. Então fugir de confronto, isso não é paz não. Isso não é paz. Isso não é ser pacificador. Isso não é sair da cultura do conflito. Muito pelo contrário, isso é se afundar ainda mais na cultura do conflito. O que também não é paz sacrificar a justiça, simplesmente para não confrontar. Não, era justo que fizesse isso, mas eu não quero briga, então vamos deixar para lá. O problema da gente deixar para lá, e eu creio que todos nós aqui já fomos beneficiados em algum momento por alguém deixar alguma coisa nossa para lá. O problema de você deixar para lá é que ninguém deixa para lá de verdade. Alguma coisinha fica lá dentro. E mais cedo ou mais tarde, esta coisinha vai crescer. E mais cedo ou mais tarde, essa coisinha vai ser jogada na sua cara. Mais cedo ou mais tarde, alguém vai dizer assim: você lembra quando foi com você? Cultura do conflito gosta de deixar para lá, para ter uma carta na manga o dia que precisar. A gente precisa sair disso, porque isso não é paz. Paz não é sacrificar a verdade. Paz não é sacrificar a verdade. Dar um passo além da cultura do conflito não pode ser feito através da ocultação, da mentira, do erro, do engano. Muitos hoje querem a paz e a união de todos, mas querem fazer isso enterrando a verdade. Nesse sentido, Jesus veio trazer não a paz, mas Jesus veio trazer a guerra e a espada. Porque Jesus veio trazer o que estava encoberto às claras. Ele veio mexer com os tapetes que estão encobrindo coisas sujas. Foi isso que Jesus veio fazer. Jesus não entrou num templo onde estavam os vendilhões e os cambistas negociando a fé. Ele não entrou lá e ficou quieto e colocou panos quentes. Muito pelo contrário, ele pegou um chicote e mostrou que pela verdade vale a pena conflitar, e só por ela. Mas não conflitar por conflitar, conflitar e chegar a uma solução. E então, o que não é paz está claro. Mas o que é paz? O que é esta paz que são bem-aventurados aqueles que a produzem? O que é essa paz que nos faz dar um passo além da cultura do conflito? A palavra paz, tanto no hebraico quanto no grego, nunca é uma questão negativa. Por exemplo, deixe de conflitar, deixe de fazer guerra, ou deixe de fazer isso, ou ausência disso, ou ausência daquilo. A palavra paz inclui um bem-estar geral do homem com tudo, com Deus e com tudo que Deus criou. A palavra paz está relacionada a uma conexão saudável do homem com todas as coisas que Deus criou, com todos os seres que Deus criou. É a libertação do mal e é o estabelecimento de uma saúde mental, espiritual e emocional. Paz, então, é estar bem conectado, saudavelmente conectado, não só com Deus, mas com todas as criaturas de Deus. Estar saudavelmente conectado com as pessoas, envolve o quê? Envolve você lidar com as pessoas elogiando aquilo que elas fazem de bom, e exortando em amor quando alguma coisa ruim acontece. É receber elogio, mas também receber a exortação em amor. É ser confrontado e confrontar. Se submeter, cuidar, reconhecer e depois abraçar e agradecer. É estar em paz. A paz não é ausência de problema, a paz não é ausência de confronto, mas é a paz é o que te faz exatamente ir até o fim e atravessar o vale árido dos momentos de conflito para chegar ao lugar de paz, ao lugar de serenidade. O grande problema nosso com isso é que parece que nós não queremos isso. E aí que eu quero fortalecer a ideia e do porquê desta palavra cultura do conflito. Tem gente que só se alegra ou só se sente bem se estiver no meio de um conflito. A pessoa quer estar. É do mesmo jeito daquele que só consegue viver se tiver uma doença. Toda semana descobre uma doença nova, porque se o dia que parar de descobrir doença, morre. Então o sujeito precisa de uma doença. Tem gente que precisa de problema.
Se o sujeito não tiver um problema, ele não está feliz. E por incrível que pareça, tem gente que precisa de conflito. Se não tiver conflito, ele está perdido. Ele é aquele soldado que se apaixonou por segurar uma arma e atirar. Quando acaba a guerra, ele precisa arrumar um alvo novo, porque ele não consegue viver sem isso. E por incrível que pareça, nós, líderes de igreja, temos que conviver semanalmente com isso, e a gente sabe, infelizmente, existe gente na igreja que vive assim. Quando resolve-se todos os problemas, aparentemente em volta, a pessoa começa a se incomodar com uma outra coisa, ela precisa tirar para algum lado. Ela precisa metralhar alguém, porque se isso não estiver acontecendo, ela não fica em paz. E eu sei que nos trabalhos onde vocês trabalham, vocês devem lidar com gente assim também. E eu sei que na família de cada um de nós, existe alguém desse jeito. Talvez seja a gente mesmo, mas existe alguém que precisa de um conflito o tempo inteiro. Paz é um estado de harmonia do homem com Deus. Paz é um estado de harmonia do homem consigo mesmo. Paz é um estado de harmonia com o próximo. Paz é um estado de harmonia com tudo que Deus criou. Então, dê um passo além da cultura do conflito e experimente a paz que Deus preparou para nós. Deus nos criou em paz, nós caímos por causa do pecado, mas em Cristo Jesus nós somos reconciliados e Deus nos deu a oportunidade, graciosamente, de vivermos em paz com Ele e com os nossos irmãos. Deus não fez com que esse mundo ficasse perfeito da noite para o dia, para nós hoje. O mundo continua sendo um lugar difícil, mas pelo sangue do Cordeiro, nós fomos reconciliados com Deus. O Espírito Santo de Deus foi plantado em nós, como nós lemos no início do culto, em Colossenses capítulo 4, do versículo 12 ao versículo 17. O vínculo da paz é a presença do Espírito de Deus no meu e no seu coração. Pastor, paz é possível? É, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus resolveu o conflito entre nós e Deus. Ele fez paz entre nós e Deus. E Ele colocou dentro de nós o Espírito Santo de Deus, que me capacita a viver em paz com as outras pessoas. Se eu estou vivendo na cultura do conflito, eu estou precisando obedecer a recomendação do apóstolo Paulo lá em Efésios: enchei-vos do Espírito. Não se embriague com o vinho, porque nele há dissolução. A ideia é, se você se embriagar com qualquer coisa desta vida, isso tudo vai terminar em discórdia. Mas se você se encher do Espírito, isso produz a paz. Então talvez o nosso problema de cultura de conflito está exatamente relacionado com o vazio do Espírito de Deus em nós. Nós nos enchemos com muita coisa, mas não nos dedicamos em ser cheios do Espírito Santo de Deus. Porque cheios do Espírito Santo de Deus, nós vamos experimentar a paz. Veja, quais são os impedimentos para que eu viva em paz? Eu quero citar alguns para vocês. É um grande impedimento para eu viver em paz quando eu vivo semeando contendas, ou eu vivo com alguém que semeia contendas o tempo inteiro. Levítico capítulo 19, versículo 16, a Bíblia diz: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Lá em Provérbios o Senhor diz, a palavra do Senhor diz que existem coisas que o Senhor detesta, mas tem uma que Ele abomina: aquele que semeia contenda entre os irmãos. E infelizmente a cultura de semear contenda parece ser uma coisa terrível e impregnada dentro da vida de todas as instituições, desde a família até a igreja. E infelizmente a gente vive nisso. Um pregador chamado Thomas Watson, ele disse o seguinte: o mexeriqueiro é o correio do diabo, por quem ele envia suas cartas destruidoras. Infelizmente a cultura do conflito, ela é fortalecida por aqueles que fazem o que Deus abomina, que é pegar uma conversinha aqui e levar para lá, é bater no ombro de um aqui e dizer: olha, eu concordo com você, é isso aí mesmo. Sai dali e vai lá na oposição e fala: ó, fulano disse aquilo lá, eu não concordo com ele, eu concordo com você. Veja, isso é o diabo travestido. Ah, pastor, isso é duro demais. Deus abomina isso, porque é exatamente isso o papel do diabo. O que o diabo foi fazer lá no Éden, quando ele chegou para Eva?
ele foi recitar a lei de Deus e torcendo a lei de Deus. Não, eu sou amigo de Deus, a gente está ali, ó. Deus não quis que vocês comessem, por quê? Porque se vocês comessem, vocês vão saber o mesmo que ele sabe. Mas não tem problema não, pode comer. É o sujeito que quer ser amigo de todo mundo. Quem quer ser amigo de todo mundo, deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Quem quer ser amigo de todo mundo não é amigo de ninguém. Ele é amigo dele próprio. E esse é o disseminador da cultura do conflito. Porque o que ele faz? Ele faz exatamente o que o diabo quer. Ele negocia a verdade, ele negocia a justiça, ele negocia tudo no altar desta paz, que não é paz, que é apenas ausência de confronto. Não é isso que nós precisamos. Se nós, enquanto família, enquanto empresa, enquanto igreja, sofremos por causa dos constantes conflitos, o que nós precisamos é da paz. A paz segundo Deus, não a paz segundo homens. O que nós precisamos é tirar os impedimentos da paz. Se o semeador de contendas é um impedimento da paz, então tem que pegar o semeador de contendas e falar assim: meu querido, se for aqui na igreja, eu tenho que chegar para ele e falar assim: meu querido, você vai ser disciplinado. Porque Deus detesta o sexo fora do casamento, Deus detesta o cara que rouba, Deus detesta o mentiroso, Deus detesta essa turma toda, mas Deus abomina o que semeia contenda. Se é para disciplinar alguém, a fila tinha que começar pelo fofoqueiro. E a gente não faz isso. Mas quando eu deixo de disciplinar o fofoqueiro e deixo ele à vontade na igreja, ele vai destruir a igreja. Infelizmente. O pior é que ele vai alimentar dentro da igreja um sentimento de insegurança. Já perceberam isso? Por que o sentimento de insegurança? Porque você começa a duvidar dos sentimentos das pessoas. Alguém diz que gosta de você, mas você começa a ouvir tantas coisas que você começa a ter medo. Se gostam mesmo. E a gente nessa situação, por vezes, ao invés de chegar e confrontar, a gente também vai lá e quer evitar confronto e faz o quê? Aí você começa a ficar com o pé atrás com todo mundo. Você conversa com todo mundo, mas você não se abre. Você é politicamente correto. Você é diplomático, mas você não abre as questões sérias da sua vida. Por quê? Porque você já não tem segurança se você pode falar mesmo. E o resultado disso é que isso vai adoecendo de tal maneira a família, a empresa, a comunidade, a igreja, que a gente vai ficando frio um com o outro, distante, não tem mais conversas profundas, não tem mais intimidade, não tem mais amor, não tem mais amizade. É por isso que Paulo diz: cuidado, porque se vocês continuarem se mordendo, vocês vão se destruir mutuamente. Hoje à noite, irmãos, eu queria dizer isso: cuidado, porque se nós não acabarmos com essa cultura de conflito, nós vamos nos destruir mutuamente. Existem outros impedimentos para que a gente viva a paz e saia da cultura do conflito, mas eu gostaria de parar por aqui sobre isso. Eu quero simplesmente considerar com você a bênção de ser um pacificador, a bênção de dar um passo para fora da cultura do conflito. Primeiro, nós somos chamados à paz. Deus nos fez portadores da paz, proclamadores da paz. Deus nos chamou para sermos os porta-vozes da paz. Eu tenho que ser um porta-voz de paz. Quando eu anuncio o Evangelho, em primeiro lugar eu estou anunciando a oportunidade de paz com Deus. Eu não posso estar vivendo em conflito. Eu não posso ser em algum lugar o proclamador do Evangelho, que anuncia a paz, e em outro lugar o proclamador de contenda. Eu não posso. Deus nunca nos chamou para divisão ou contenda, Ele nos chamou para a paz. Depois você pode ler na sua casa 1 Coríntios 7, versículo 15, você vai ver que Deus nos chamou para viver em quê? E viver em paz. Temos paz com Deus, temos a paz com Deus, somos portadores da paz de Deus, devemos levar a paz. Tiago diz: seja a paz, seja nesta casa, ou em todos os lugares onde os apóstolos chegavam, a primeira palavra deles era: paz seja convosco. Portadores da paz trazem paz, não trazem contenda. Então toma cuidado com aquele sujeito que chega na sua casa e diz assim: olha, paz seja convosco, mas eu vim aqui trazer uma notícia. Olha, fulano de tal está fazendo isso, está fazendo... Não, peraí.
Então, você veio trazer paz ou você veio trazer conflito, contenda para minha casa? Um dos jeitos de você acabar com o mexeriqueiro, com aqueles que não promovem a paz, é você pedir o RG e o CPF. Ah, você quer falar? Então fala, primeiro lugar é o seguinte, você está falando em seu nome ou está falando em nome de outra pessoa? Não, é que estão dizendo, eu não conheço ninguém chamado Tão. Deve ter alguém aí com esse nome, mas eu não conheço. Então é o seguinte, me dá seu nome, ou o nome dos que estão dizendo. Ah, eu não posso falar. Você acabou de reconhecer o mexeriqueiro, o enviado da carta de Satanás. É o cara que diz que não é ele que está falando, e que estão falando, mas ele não pode citar o nome. Esse é o enviado de Satanás. Você tem que rechaçar ele em nome de Jesus. Fala assim, meu querido, em nome de Jesus, saia da minha casa. Você quer ficar aqui? Você me dá nome, CPF e RG. Caso contrário, vai embora. Porque pessoas que estão promovendo a paz não se escondem atrás do anonimato do tão dizendo, ouvi dizer, falaram por aí. Estas pessoas não estão comprometidas nem com Deus, nem com a paz, e nem com você. E se tem uma coisa que a gente precisa acabar na convivência nossa como cristãos, é parar de dar ouvidos a quem faz isso. Porque essas poucas pessoas que fazem isso, acabam com a nossa paz. E nos jogam um contra os outros. E nós temos que acabar com isso. Em nome de Jesus. Deus nos chamou para sermos proclamadores da paz. Se você pode sair da sua casa para ajudar alguém que está em conflito, saia, venha. Meu irmão, eu vim aqui que eu quero orar com você, eu quero ler a palavra com você. E se eu puder te ajudar, eu quero ajudá-lo. Eu tenho uma situação que envolve você. Há um conflito comigo. Você disse, ou você fez alguma coisa que me chateou, vim aqui para nós chegarmos ao consenso. Ou eu errei, ou você errou. E nós, em nome de Jesus, nós precisamos nos exortar mutuamente, conversar, exercitar o amor. E vamos dar um passo para frente disso. Meu irmão, tem uma pessoa que não consegue falar com você. O nome dela é fulano, pediu minha ajuda para eu ser um proclamador da paz entre vocês. Então eu orei com ela, conversei com ela e vim aqui conversar, autorizado por ela com você. E eu quero sentar vocês dois e quero conversar junto e auxiliá-los para que vocês vivam em paz. Isso é portador da paz, proclamador da paz, não o contrário. A bênção de sermos proclamadores da paz é porque aí sim nós somos imitadores de Jesus. O que Jesus veio fazer neste mundo? Veio promover a paz entre Deus e os homens. O que Jesus nos chama a fazer quando Ele diz que nós devemos ser imitadores? Quando os apóstolos dizem que nós devemos imitar a Jesus, o que eles estão nos chamando a fazer? Fazer isso, proclamar a paz, chegar para primeiramente para aqueles que estão em conflito com Deus, dizer, você sabia que você está em guerra, em conflito com o Senhor? Ah, não sabia, por quê? Olha, porque você não obedece a Deus, porque você não tem se deixado exortar, se deixado corrigir pela palavra do Senhor. Porque se você andar nesse caminho, esse caminho é um caminho de morte. Eu vim proclamar para você que há uma esperança, há um caminho de salvação. Esse é o proclamador da paz. O proclamador da paz é aquele que promove a paz entre pessoas e Deus, como Cristo fez, anunciando Cristo. E é uma grande bênção poder imitar a Cristo nesse quesito. E que bom seria se todos nós nos comprometêssemos em experimentar esta grande bênção de imitarmos a Cristo na proclamação da paz. Seja entre aqueles que não conhecem a Deus, seja entre aqueles irmãos que conhecem a Deus, mas estão tendo dificuldade um com o outro. É honroso ser um pacificador. A Bíblia diz que honroso é para o homem desviar-se da contenda. Provérbios capítulo 20, versículo 3. É honroso por termos aos conflitos interpessoais e interpessoais corrigidos, contidos, apaziguados, através de chegar à verdade, de chegar à graça, de chegar ao perdão, de chegar ao arrependimento. É honroso trabalhar para que essas coisas aconteçam. Salomão disse que como o abrir de uma represa, assim é o começo da contenda. Quando uma represa arrebenta, há uma inundação catastrófica que traz perigos e prejuízos de monte. Quando nós deixamos abrir a represa da contenda,
pecaminosa, sem que a gente vá lá proclamar a paz e cumprir a nossa obrigação como filhos de Deus, o que vem a seguir é uma grande catástrofe. Jesus diz que feliz é o pacificador, aquele que não gera conflito, mas que acaba com os conflitos, buscando a reconciliação e o conserto. Isso é uma bênção. Então vamos dar um passo além dessa cultura de cultivar conflitos. Vamos começar a resolvê-los. Isso é bênção de Deus. Isso é honroso. Um pacificador poupa a si mesmo de tormentas. É o que a Bíblia diz lá em Provérbios 11:17. O homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. É o que a Bíblia diz. Quando você é bondoso, quando você é pacificador, quando você se corrige e quando você se deixa usar para corrigir os outros, com verdade, com integridade, você poupa a sua vida de tormentos e poupa também a dos outros. O pacificador, ele estampa na sua vida o próprio caráter de Deus, porque ele imita a Cristo, porque ele faz aquilo que Deus gosta de fazer, que é promover a paz. O Filho de Deus é chamado nas Escrituras, em Isaías capítulo 9, versículo 6, de o príncipe da paz. Você também pode ser chamado de príncipe da paz, se você se ocupar de resolver conflitos e não de criá-los ou alimentá-los. Jesus Cristo deixou no mundo um legado, e é o legado da paz. Ele disse lá no Evangelho de João, capítulo 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo dá trégua. O mundo sacrifica a verdade, sacrifica a justiça. O mundo promove paz de cemitério. Não é isso que Jesus fez. Não vou lá dou como o mundo dá. Ele pagou o preço da dívida. Ele assumiu o nosso lugar no conflito. E resolveu o conflito e promoveu paz. Se você quer de fato ajudar alguém que está em conflito, entre para fazer o que Cristo fez. Eu vou assumir essa coisa. Porque eu quero ver a paz. Nós vamos conversar sobre a verdade. Vamos estabelecer a verdade. Vamos estabelecer o arrependimento, o perdão, a misericórdia. São as coisas que Deus nos ensinou. O pacificador, que é chamado de bem-aventurado por Jesus, é aquele que não anda no conflito, mas ele encerra o conflito. Ele promove a paz. Agora, o versículo 9, ele não fala só sobre a bênção de ser um pacificador, que é a conduta que nos tira da cultura do conflito, mas Jesus fala que é uma recompensa para o pacificador. E aqui é algo extraordinário de Deus que eu quero encerrar compartilhando isso com vocês. Veja, quais são as recompensas de ser um pacificador segundo Jesus? Bom, a primeira recompensa é que ele será chamado Filho de Deus. Olha que extraordinário. É maravilhoso pensar assim. Na língua grega, esse termo filhos, ele não significa criança, não está se referindo é uma criancinha de Deus. Mas a ideia aí é exatamente de alguém que tem a afeição, a ternura, o cuidado e o privilégio de pertencer a uma família. E essa família é a família de Deus. Sabe como você será verdadeiramente reconhecido como um filho de Deus? Quando você se comportar como um. Os filhos de Deus fazem o que Deus faz. Deus é o Deus da paz. Os filhos de Deus promovem a paz. Amamos os nossos filhos, nós que somos pais. E nós os amamos mais do que qualquer coisa que a gente tem em casa. Mais do que qualquer coisa com que a gente sonha. Então você já imaginou que a recompensa de ser um pacificador é você desfrutar do amor de Deus como sendo o objeto máximo do amor de Deus. Porque Deus nos faz chamá-lo de pai e Ele nos chama de filho. E se nós que somos maus amamos os nossos filhos com um amor indescritível, imaginem como Deus ama os seus filhos. Ser pacificador te dá a segurança de ser um desses. Os pacificadores são filhos de Deus por adoção. Eles creem no que Cristo fez. E Cristo pagou o preço das nossas dívidas, e nós somos recebidos por Deus Pai na família de Deus, por adoção. Há uma coisa muito bela lá em Gálatas, no capítulo 4, que fala que Deus colocou dentro de nós
o Espírito dele que nos faz clamar, Abba, Pai. Eu não sei se você já ouviu uma explicação sobre o que isso significa, mas é algo maravilhoso. Se você for ler uma estatística sobre adoção, você vai descobrir que existe uma chance de a adoção ser algo muito difícil e muito problemático quando um casal que vai adotar, ele já tem um filho. E então esse segundo filho é trazido para casa. Isso não é regra, não é para acontecer todas as vezes, mas em alguns casos, em muitos casos, esse filho adotivo chega na casa, ele recebe o cuidado, ele recebe a educação, ele recebe todo o tratamento do filho, e às vezes até mais do filho legítimo. Só que às vezes aquele sentimento de filho não acontece. E muitos filhos adotivos acabam na vida adulta tendo vários problemas e colocando para fora as dificuldades que eles sentem por nunca se sentirem de fato parte da família. Veja, Deus, Ele é tão cuidadoso conosco, que Ele fez o seguinte, para que a gente não se sentisse menos filho de Deus do que o Filho Jesus. O Senhor nos adotou na sua família e colocou dentro de nós o Espírito dele, que nos faz chamá-lo de Paizinho querido. Ou seja, quem convence-nos que somos filhos de Deus de fato é o próprio Espírito de Deus. Olha o privilégio de ser um pacificador. O privilégio de você ser um pacificador é que, se você for um pacificador de verdade, você pode ter certeza que antes de se tornar um pacificador, e aliás, você se tornou um pacificador porque primeiro Deus te adotou na família dele. E esse Espírito Santo de Deus que está dentro de você te faz se sentir filho. E à medida que você se sente filho de Deus, as próprias características de Deus vão sendo manifestadas na sua vida. Por isso que eu disse no começo, que aquele que está vivendo a cultura do conflito deve tomar muito cuidado e rever a sua fé, porque é bem possível que ela ainda não seja real. Porque pessoas que são realmente reconciliadas com Deus, que têm a fé verdadeiramente fundamentada em Cristo Jesus, aquela fé que é dom de Deus, que reconheceram o Senhor como Senhor e Salvador de suas vidas, que reconhecem que Deus é o seu Pai, e que elas são filhas por adoção de Deus, elas não vivem dentro da cultura do conflito. Porque as características do Pai estão sendo implantadas na vida delas. Então hoje, irmãos, nós estamos diante de uma situação, de uma encruzilhada bem difícil na nossa vida. Se eu reconheço que eu estou vivendo na cultura do conflito, então eu preciso dobrar o meu joelho, e eu preciso falar com o Senhor, e abrir o meu coração diante de Deus e falar: Senhor, eu sei que a obra do Senhor é perfeita, que o Senhor não volta atrás, mas é possível que até agora eu não tenha vivido como um filho de verdade. É possível que talvez até agora eu esteja convencido de algumas coisas, mas não verdadeiramente convertido. É possível que eu tenha já sido convertido, mas tenha abandonado o meu primeiro amor. Esteja frio, insensível. E essas coisas que eu ando vivendo e sentindo por aí nos conflitos, é apenas a ponta do iceberg. Meu problema é maior, Senhor. Meu problema é que eu não estou me sentindo filho, e quando eu não me sinto filho, eu ajo como alguém que não é filho. E aí eu me entrego à cultura do conflito. Se você está em guerra na sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, o convite da palavra do Senhor hoje para você é: dê um passo para fora da cultura do conflito. Se você está em guerra dentro da sua igreja, guerra com pessoas, guerra com liderança, desacordo, não concorda, mas fica remoendo, ou briga com todo mundo, semeia discórdia, hoje o convite da palavra do Senhor: dê um passo para além disso. O Senhor quer te chamar de bem-aventurado, mas para Ele te chamar de bem-aventurado, primeiro você precisa reconhecer que a vida que você está vivendo na cultura do conflito não é a vida de filho de Deus. Os filhos de Deus vivem em paz, e quando eles têm que conflitar, eles conflitam pela verdade. Mas eles não conflitam só para conflitar, eles conflitam para chegar ao fim e encontrar a paz. O problema com essas guerras que a gente tem assistido o tempo inteiro por aí, é que você não encontra um fim para elas. O primeiro motivo é terra, o segundo motivo é política, o terceiro motivo é encontrar a pessoa que provocou o mal, e depois que encontra, alguém diz: mas agora vocês abusaram e a gente tem que retalhar.
E aí alguém retalha e você diz assim: mas retalhou e foi pesado demais, agora a gente tem que revidar. E essas guerras não acabam, porque no fundo, a intenção não é encontrar a paz. A intenção é só aguardar até que surja um novo motivo para brigar. A gente não pode viver como igreja com esse tipo de paz. Você não pode viver com a sua esposa com esse tipo de paz. Faz uma trégua até que ela ou ele dê uma deslizada para você de novo subir e conflitar, e bater, e machucar. Não é isso que Deus quer para a nossa vida. O que Deus quer para a nossa vida é que nós sejamos verdadeiros pacificadores, que nós vivamos em paz. Então, em nome de Jesus, para o seu bem, para o bem da sua família, para o bem da nossa igreja, que todos nós hoje saímos daqui comprometidos em dar um passo para fora da cultura de conflito. Se você tem alguma coisa para resolver com alguém, essa semana, em nome de Jesus, procure a pessoa, diga a verdade para ela. Se você está magoado, ou se alguém te magoou, e você sente que precisa que alguma coisa seja feita, procure, em nome de Jesus, em paz. Fale a verdade, busque a verdade, o reconciliamento, a reconciliação. Haja com amor, com prudência, mas resolva. Porque se a gente também for cultivar esta paz de cemitério, que é simplesmente ficar em silêncio, não adianta. Porque o silêncio está do lado de cima, mas do lado de baixo tem coisa podre. E tem coisa sendo apodrecido, e tem coisa cheirando mal. O problema da paz do cemitério é essa. Todo mundo está em silêncio, todo mundo está sorrindo, todo mundo dá a mão: oi, tudo bem? Tudo bem. Mas por dentro é igual ao território de cemitério. Tem coisas podres fedendo. É em nome de Jesus, com temor e tremor, que eu digo a vocês nessa noite: está na hora de nós darmos um passo para fora da cultura do conflito. E possivelmente dizer isso para vocês seja convidá-los para uma semana de muito conflito. Mas agora um conflito bom, é aquele conflito em busca da paz. Esse é bom, esse vale a pena. Esse faz bem para a alma, para o coração, para a família, para a igreja, para o trabalho. Isso faz bem em qualquer lugar. Esse Deus abençoa. Vamos ficar em pé, nós vamos orar e pedir que Deus nos ajude a dar um passo além da cultura do conflito.